Um. Entendeu isso? Então as obras que eu faço não é para me tornar mais justo ou ficar mais perto de Deus, de jeito nenhum. Segunda coisa, as obras que eu faço é na dependência do Espírito. Ou seja, mesmo que eu esteja ali liderando a célula, eu não lidero a célula no meu esforço. Eu lidero a célula na dependência da unção e do Espírito Santo de Deus. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Isso é graça. Veja, não há contradição, na verdade, entre as duas coisas. Mas aí, qual que é a conclusão que as pessoas chegam? Você chega aqui no culto e fala: irmão, você está agora debaixo da graça de Deus. A graça e o favor de Deus são sobre você. Você não tem que fazer nada para ser justo. Você não tem que fazer nada para ser aceito. Você é justo e você é aceito diante de Deus somente pela obra do Senhor Jesus na cruz, pelo sangue que foi derramado e te justificou. É maravilhoso ouvir isso. É tudo pela graça. Agora veja, tem dois tipos de irmãos. Tem irmão que ouve isso e fala o quê? Bom, já que agora é tudo pela graça, eu não preciso fazer mais nada. Irmão, você tem que liderar. Não tem não, irmão, estou na graça. Irmão, você precisa de ganhar almas. Tem não, é pela graça. Irmão, você não está vindo nem no culto de domingo. Não preciso, estou na graça. Eu posso ficar lá em casa vendo televisão a hora que eu quiser, porque eu estou na graça. Se eu quiser, eu vou para a praia domingo de manhã, porque eu estou na graça. Se eu quiser, eu fico dormindo. Não vou liderar, não vou fazer nada, porque eu estou na graça. Veja, esse é um tipo de conclusão, mas não é a conclusão lógica, entendeu? Não é lógico, porque tem um outro tipo de irmão, entre os quais eu me incluo, que tem outra conclusão. A conclusão é o seguinte: agora que eu estou na graça, agora eu posso servir a Deus com toda a minha força. Por quê? Por que eu não servia a Deus antes? Porque eu achava que estava desqualificado. Eu achava que não era digno de fazer algo para Deus, mas agora eu descobri que a minha qualificação é Cristo, Ele é a minha justiça. Antes eu vivia acusado, achando que eu não sou bom o suficiente, que eu sou um hipócrita, achando que eu tenho muita coisa errada. Como é que eu posso chegar na frente de uma célula para liderar? Como é que eu posso chegar diante do enfermo e orar com ele? Como é que eu posso expulsar um demônio? Quem sou eu? Eu não sou digno, eu não tenho qualificação. Antes eu vivia assim, mas agora que eu ouvi a palavra da graça, eu falo o quê? Não sou eu, é a justiça de Cristo. Eu de mim mesmo não sou nada, mas Cristo agora é a minha justiça, Ele reside em mim. Então agora eu posso liderar, agora eu posso expulsar demônio, agora eu posso orar com enfermos, agora eu posso ser usado por Deus, aleluia. Entendeu a diferença? Aí você fala: pastor, mas por que alguns escolhem ver de uma maneira e outros escolhem ver de outra? É porque não entenderam a graça, ainda não entenderam a graça. Na verdade, o que eles estão pensando é outra coisa sobre a graça, que a graça é algum tipo de permissão para ele fazer o que ele quiser, que a graça é um tipo de autorização para ele viver do jeito que acha melhor. Não, pela graça você foi trocado de dono. Está me ouvindo? A Bíblia fala que Cristo te redimiu. O que significa isso? Você era um escravo, vivia debaixo da opressão de Faraó. Você era um escravo no mercado de escravos, mas Jesus, aquele que é rico, Ele chegou no mercado de escravos, viu você, amou você e falou: vou comprar. Quanto que é? O preço dele é o sangue. E Jesus falou: vou pagar o preço por ele. E aí Ele veio e comprou você da escravidão do diabo. Mas quem foi comprado ainda continua pertencendo a alguém. Quem que foi comprado? Então você tem um dono, você foi comprado, você tem um dono. Se você tem um dono, você precisa entender que essa é a enorme graça de Deus. Pastor, eu não consigo entender onde é que tem graça nesse negócio de ser escravo. Onde é que está a graça nisso? Eu era escravo de um, virei escravo de outro? Pois é, mas é porque hoje em dia não existe escravidão, então nós não temos muita noção do impacto que era isso. O que acontece? O Senhor, no Império Romano existia uma lei. A lei era muito simples. Um filho, olha para cá, um filho podia ser deserdado. Se o meu filho fizesse alguma coisa
que me desonrasse, eu poderia dizer: não vou deixar herança para você, a partir de hoje você não é meu filho mais. Poderia acontecer isso no Império Romano, a lei permitia isso. Mas, presta atenção no que eu vou dizer agora. Se eu tivesse um escravo, e eu gostasse tanto desse escravo, e eu o amasse tanto, e quisesse fazer ele meu herdeiro, eu falava assim: olha, eu amo tanto esse escravo que eu quero que ele vai herdar as coisas junto com meu filho. Isso podia ser feito. Aí nesse caso, o escravo virava herdeiro, ou seja, tinha direito de tudo que o filho tinha direito também. Só que tinha um detalhe na lei romana, muito interessante, é que um escravo que se tornasse herdeiro, não podia ser deserdado agora, acontecesse o que acontecesse. Presta atenção, você não era filho, você era só escravo, mas você foi trazido para a casa de Deus. Mas aí Deus amou tanto você, que falou: vou fazer ele co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Cristo, eu vou também deixar ele herdar. E você agora, que antes era um escravo, tornou-se um herdeiro. E pela lei, esse herdeiro não pode mais ser mudado. Não importa o que aconteça, sua posição, seu status na casa de Deus, não pode mais ser alterado. Para todos os efeitos, legalmente você é filho de Deus. Não é um grande descanso isso? Não consigo entender porque que tem irmão que fica lutando a perder a salvação. A gente ensina e ele fica em crise porque ele quer perder a salvação. Eu falo: não perde, filho, você não tem como você perder. Ah, mas você está ensinando isso aí, isso vai estimular as pessoas a fazer o que é errado. Não vai estimular. Então, bom, deixa eu voltar aqui para a resposta que eu estou dando sobre a visão dos vencedores. Veja, eu sou livre para servir a Deus. A graça me capacita para servir a Deus. Mas o que realmente impede você de servir? O que realmente impede as pessoas de servirem? O que impede as pessoas de se envolverem na obra de Deus é uma doença espiritual. Olha para cá. Uma doença espiritual sobre você. Qual é a doença espiritual? Você sabe? Uma planta que está doente, ela mostra a doença nas folhas, nos galhos. A planta está doente, mas a origem da doença dela está na raiz, e a raiz está oculta. Quando você começa a escavar a raiz, você vai descobrir que tem uma raiz superficial, que gera muita doença na planta. Essa raiz é o estresse. Estresse é um problema. Essa semana alguém me mandou um e-mail falando disso. Alguém que está estressado, trabalha muito, trabalha em casa, cuida de menino, depois vai trabalhar fora profissionalmente, lá tem muita pressão, tem metas para cumprir e não consegue corresponder, e aí chega aqui na igreja, a igreja fala: tem que liderar, tem que também cuidar de criança, tem que fazer isso, e a pessoa está estressada. Aí ela fala: pastor, eu estou com um problema, meu problema é o estresse, eu não aguento mais, a obra de Deus virou um peso para mim. Olha para cá, estresse pode causar muitos problemas mesmo. A ciência já comprovou que a pessoa estressada, ela pode ter pressão alta, ela pode ter úlcera, ela pode ter, como é que se chama, infarto, ela pode ter uma série de problemas por causa do estresse. Mas preste atenção, o estresse em si mesmo, ele é normal. Na natureza, todo bicho é estressado. Sabia disso? Todo bicho. Você vê, imagina lá na savana africana, tem lá um antílope e uma zebra, estão pastando. Experimenta chegar perto dele para você ver o que acontece. Qual que é a reação deles? O que é isso? Estresse. Está estressado. Chega perto do seu cachorro sem ele ver para você ver. Ele dá um pulo, estressado. Todo bicho é estressado. Porque se ele não for estressado, ele já morreu, já virou churrasquinho de leão. Entendeu? Todo passarinho que você vê, parece que tem tanta paz, né? Estressadíssimo. Chega perto de qualquer passarinho que você vê, tudo estressado. Aí você é o único que fica sentado na beira do rio, pescando e tomando guaraná. E nem quer o trabalho de fazer o peixe. Melhor comer uma pizza que já vem pronta. Porque você acha então que a vida boa é essa, mas Deus não criou nenhum bicho desse jeito. Por que você seria diferente? O estresse é que te faz melhorar de vida. Homem que não tem estresse, ele não cuida bem da casa. Ele não prospera, não melhora de vida. Entendeu? Aquele sujeito passivo, parado, não tem estresse nenhum, vai viver 100 anos na miséria. Por quê? Porque não prospera.
Porque a vida dele, eu sou contra estresse. Tudo que é estresse está ruim, fica na paz, todo mundo em paz. Mas não trabalha. Agora, quem trabalha tem estresse. Tem ou não tem, meus irmãos? Qual profissão que não tem estresse? Os pedreiros estavam trabalhando aqui, tudo estressado. Eles põem o cerâmica, eu falo, tá ruim, tira e põe de novo. Todo mundo fica estressado. Mas ele é profissional. Uma vez que ele entrou no trabalho, tem estresse. O estresse pode ser muito ruim, eu reconheço. Mas o estresse não é a origem dos nossos problemas realmente, segundo a Bíblia. Porque se fosse, a Bíblia falava. Qual que é a solução para o estresse? Sábado, descanso. Entendeu? Folga. Descansa, dorme bem que você vai ficar melhor. Essa é a orientação bíblica. Mas tem uma raiz mais profunda. Qual que é a raiz mais profunda que causa doença nessa planta? Que já percebeu, eu estou falando de você. É o medo. O medo é um outro problema. Muito ruim o medo. Por quê? Veja bem, você está estressado. Lá no seu trabalho, muita cobrança, seu chefe está cobrando, você não está conseguindo corresponder. Aí em casa, vamos falar da mulher, né? Seu marido está cobrando, você tem que cuidar do menino, você não está limpando a casa, o menino é pequeno, você tem que ajudar, fazer a lição de casa, muita cobrança, você está estressado. Aí o medo surge. O que é o medo? É o medo de não conseguir fazer tudo. É o medo de não conseguir corresponder à expectativa. É o medo de ser rejeitado. É o medo de ser desqualificado. É o medo de você sentir que você é pior do que os outros. É o medo de você perceber que você é incapaz e incompetente. E aí aquele medo te massacra. Vê, o medo já é pior do que o estresse. Concorda comigo? O medo já é uma raiz mais profunda. Agora, a Bíblia fala que a fé também vence o medo. O amor vence o medo. Mas o medo não é o problema final. Existe algo, segundo a Bíblia, que causa tanto medo quanto o estresse. O que é? O sentimento de condenação, culpa, acusação do diabo. Esse é que é o problema mais profundo. Se você for olhar as pessoas, elas na verdade estão sentindo acusadas. E a Bíblia fala que o diabo, o trabalho dele não é estressar você. O diabo, por mais que ele queira, ele pode até te assustar, querer gerar medo, mas não é esse o trabalho principal dele. Segundo a Bíblia, o diabo, o nome do diabo no hebraico é Hassatan, que significa o acusador. O acusador. É um artigo definido. Ele é que acusa, de dia e de noite. Esse é o trabalho do diabo. Seduzir e acusar. Então as pessoas quando estão debaixo da acusação, e essa é a raiz mais profunda, aí elas não conseguem produzir mais nada. Por que seu casamento vai mal? É porque tem acusação no meio. Tem condenação no meio. E já observou como o cônjuge é mestre em condenar um ao outro? Ninguém precisa de demônio. Você não fez, você não falou, você não se comprometeu, muita cobrança. E você está sentindo acusado. E você está sentindo mal. E você não sabe como lidar com aquilo. Porque você acha que seu inimigo é homem, é carne e sangue. Mas seu inimigo é o diabo. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Se você não superar o sentimento de condenação, confessando que você é justificado pela fé, pelo sangue de Jesus, você fica impotente ante tudo na vida. Tem gente que ele pratica autossabotagem, porque ele é acusado. É acusado. É o rapaz. Uma moça se interessou por ele, a moça é maravilhosa. Ele fala o quê? Porque ele vive debaixo de condenação. Quem sou eu? Tem algo errado. Muita areia pro meu caminhão, não, quem sou? Aí ele até tenta, mas o casamento não vai para frente, porque ele mesmo se sabota. Tem muita gente que sabota, ele está próximo a fazer um grande negócio, mas ele fica acusado. Gente, será que vai dar certo? Eu não sei se eu fiz por onde, se eu semei, eu devo estar devendo algum dízimo, deve ter alguma maldição sobre mim chegando, esse negócio não vai sair, não é possível que vai. Ele fica acusado, e o diabo o acusa, e vai que ele mesmo depois destrói a oportunidade de negócio dele, porque ele vive debaixo de condenação. Você vê, a condenação está por detrás, sentimento de condenação, está por detrás dos fracassos que nós enfrentamos. E tudo porque não identificamos quem é o inimigo. Você só é vencedor se você estiver em paz na presença de Deus. Como é que eu sei que eu estou em paz? É que eu sei que eu já fui justificado. Eu já sou justo pelo sangue de Jesus. Aí eu estou em paz com Deus. Se eu acho que eu tenho que fazer algo para merecer, então não vou estar em paz mais. Amém, meus irmãos? A única maneira então de vencer a culpa e condenação é crendo e confessando no poder
do sangue de Jesus. Aí vem a segunda pergunta: pastor, a visão da igreja não envolve muita cobrança? Isso não anula o descanso na graça de Deus? Porque aqui na igreja tem cobrança demais, tem meta, tem alvo, né? Essas coisas não anulam a graça de Deus. Qual que é o problema dos irmãos? Em vez dos irmãos resistir o diabo, que é o acusador, os irmãos acham que a igreja é que é o problema. Mas na verdade, a igreja acredita em você. Quem não acredita é o diabo. Pastor, como é que é isso? Vou te explicar, muito simples. Quando eu chego no Naor Pedrosa e falo para ele: irmão, você precisa de liderar uma célula. O Senhor te chamou para isso. Você tem que ser um vencedor. Veja bem, eu estou acreditando nele? Sim ou não? Mas o diabo vem e fala para ele: não vai, não entra nessa, você não tem condições. Sua mulher te falou várias vezes: você é isso, você é aquilo, você é hipócrita, você fica aí querendo pregar na frente, você não pratica tudo direitinho. Como é que você está querendo liderar agora? Foi o diabo que falou para ele. Mas aí ele fala: não vou liderar não. Mas eu continuo na cola dele. Eu falo: irmão, para com isso, você pode liderar. Mas ele está convicto que o diabo está certo. Eu não sou, quem sou eu? Não posso, não tem condição. E aí o que ele fala? Vou ter que sair da igreja, porque a igreja cobra demais. Será que a igreja não vê que eu não consigo? Será que a igreja não vê que eu não tenho condições de fazer isso? Então eu vou sair da igreja, porque a igreja cobra muito. Mas onde é que está o problema? É a igreja ou é a condenação do diabo, meus irmãos? Quantos estão entendendo a lógica? O problema não é a igreja é bênção para você. Ela quer te colocar na posição de vencedor. O seu problema é que você acredita no diabo. O diabo que falou que você está desqualificado, que você não tem condição, aí você pega e acredita nele. E por acreditar nele, você passa a achar que a igreja está exigindo demais, que você é o último que a igreja deveria cobrar alguma coisa. Esse é o problema. Todo o problema está na acusação do diabo. Qual que é a grande tática do inimigo? É se esconder. As pessoas não veem a acusação do diabo, elas veem só o que ela está chamando de cobrança da igreja. Mas por que alguns veem a cobrança como uma grande oportunidade? Por que outros veem como apenas um desafio de fé? Mas você vê como uma cobrança horrível, desagradável. Essa visão está acabando comigo, essa visão está me destruindo. Presta atenção, a igreja não pode destruir você, a igreja é bênção na sua vida. O que está destruindo você é o seu sentimento de condenação, inadequação, acusação. Isso é que destrói você, não é a visão da igreja. Diga amém. Amém. Veja, isso é a maneira de você entender como é que se processa o ataque espiritual na sua vida. Agora, vamos pensar uma outra situação. Pastor Naor, ele sabe que ele foi justificado pela fé. Ele sabe que em Cristo ele já é justo. Ele sabe que não é pelas obras dele que ele aceite ante Deus. E ele anda em paz nisso. Se eu chego para ele e falo: pastor Naor, você precisa de liderar uma célula. O que ele fala? Eu sei que de mim mesmo eu não posso nada, mas ele me capacita. Ele é que é a minha justiça. Eu de mim mesmo não sou nada, o diabo pode me acusar, mas ele me lavou pelo sangue. Então eu vou lá. O que eu tenho que fazer? Irmão, faz isso. Você vai ter que orar com os enfermos e demônio. O diabo pode dizer: quem é você para fazer isso? Mas ele vai responder: eu não sou nada de mim mesmo não, mas Cristo é a minha justiça. E o diabo vai ter que obedecer, não é por causa de mim não, é por causa de Cristo. Eu estou aqui no nome de Jesus. Pergunta a você: a liderança para ele vai ser um peso? Sim ou não? Não, não é peso. Não é peso. Por que não é peso? Porque eu não estou aqui confiado em mim mesmo. Eu estou aqui exclusivamente pela graça, na dependência do Espírito. Agora, e quando acontece de um irmão aceitar liderar, mas ele é um irmão que vive debaixo de acusação, como é que ele vai liderar? Vai ser paz para ele liderar? Não, liderar para ele vai piorar muito a vida dele, vai ser um inferno em vida. E é por causa de irmãos que vivem assim, que as pessoas ficam com a ideia de que a igreja é o problema, de que tem uma visão que é tenebrosa. Não. Como é que acontece esse irmão debaixo de condenação? Vamos imaginar que é o pastor Naor, esse mesmo caso. Ele está debaixo de condenação. Ele vive achando que ele é um hipócrita, que ele vive achando que ele não fez por onde. Ele tem uma sensação de que ele não pode liderar, ele não pode orar. Quem é ele para fazer isso? Mas ele aceita. Irmãos, tem que liderar. Aí ele fala: eu vou, sou crente tem que ir. Não posso dizer não para o pastor, ele falou, vou lá liderar. Aí ele vai. Mas como é que ele vai liderar a cada semana? Angustiado.
Ai meu Deus, hoje eu vou ter que falar sobre isso, mas Deus sabe que eu nem tinha condição de falar sobre isso. Aí na hora de sair ele briga com a mulher. Aí ele fala, agora não posso ir para a célula, vou ter que convidar alguém a pregar no meu lugar. Aí liga para o auxiliar, faltando 10 minutos para a reunião. Irmão, isso parece muito espiritual. Irmão, não estou em condições hoje. Por favor, dirige a reunião hoje. Aí o irmão dirige a reunião. Fica parecendo que ele é um vencedor, porque afinal de contas ele compartilhou com o líder. Mas na verdade o diabo conseguiu vencer ele. Desde o começo o diabo queria prender ele, impedir ele de liderar. E agora está conseguindo. Entendeu? E para ele vai ser um fardo. Ele vai liderar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas vai chegar um momento que ele fala, não aguento isso não. Não nasci para liderar, não tenho dom para liderar. Para mim liderar é um peso, pastor. Eu começo a liderar, eu sinto um fardo. Não, não é a liderança que é o fardo. É a acusação do diabo na sua mente falando que você não presta. Isso é que é fardo. É a acusação dizendo que você é o último que poderia liderar. Olha as coisas que você faz. Você não ora direito. Você não estuda a Bíblia. Você não trata bem sua esposa. Olha como é que você é como pai. Nem diz você anda dando. Olha no seu trabalho. Seus colegas estão falando de você. Como é que agora você quer liderar uma célula? Você é um hipócrita mesmo. Esse sujeito vai viver muito mal. Aí alguém fala, pastor, mas não é melhor ele mudar de vida e ficar bonzinho? Ele vai sentir bem? Não tem jeito, ninguém consegue cumprir a lei. Por mais bonzinho que você seja, o diabo vai achar um lugar para falar de você. Está me ouvindo? Por mais correto que você seja, se você confiar na sua própria justiça, o diabo vai achar alguma área que você não é 100%. Você falha naquela área. E aí, ele vai te acusar. E aí acabou sua paz. Você não consegue fazer a obra de Deus. Quantos compreenderam o que eu estou falando? Eu estou te falando algo extremamente prático. Não é uma doutrina. Eu estou te contando como é que é a história de 2 tipos de irmãos. Como é que eles vivem. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem um irmão que não quer liderar de jeito nenhum, porque ele não quer esse fardo. E de fato, com esse fardo ninguém aguenta. O outro aceita liderar. Mas como ele vive debaixo de condenação, a liderança para ele é um terror completo. A única solução para liderar na presença de Deus é se você entender que você já é justo em Cristo. Agora precisa de revelação para isso. Precisa ou não precisa? É muito difícil você brigar com a mulher e declarar, já foi justificado. Ela fala, eu que sei que justo que você é, justo de meia tigela. Aí você responde, eu sou justo sim. Olha, não é fácil, mas acredite, esse é que é ser vencedor. Aí nós falamos da visão dos vencedores. Quem que é o vencedor, irmãos? O vencedor é o que lidera? Sim ou não? Sim ou não? Há uma controvérsia espiritual aqui. Veja, eu não falei para você que tem um sujeito acusado que vai liderar também? Tem ou não tem? Então, liderar é que é a vitória, sim ou não? Não. O vencedor, alguns vão pisar na cabeça. Eu lidero o céu, eu sou vencedor. Você só é vencedor se você pisar na cabeça do diabo, só. Quem que é o vencedor? Apocalipse 12:11. Abra aí sua Bíblia. Acho que eu não coloquei esse versículo aqui. Não coloquei. Apocalipse 12:11. O que que diz? Vamos ler junto? Eles, pois, o venceram. Eles fizeram o que, meus irmãos? Venceram. Por quê? Como é que eles venceram? Por causa do quê? Eles venceram o que então? O acusador. Vencedor não é aquele que faz algo. Vencedor é aquele que tem paz para fazer algo. Vencedor é aquele que faz confiado na justiça de Cristo. Você pode fazer o que você quiser. Se você não venceu o acusador pelo sangue de Jesus, você é derrotado ainda. Tem pastor derrotado ainda. Eu estou te contando como é que eu vivo. Essa é a minha vida. É por isso que eu subo aqui a cada semana. É por isso que eu tenho paz para acompanhar 500 igrejas, 800 igrejas. Por falar nisso, quer dizer para os irmãos que essa semana nós passamos as 500 videiras para a glória de Deus. Agora nós somos 517. Dessas 517, 240 ainda são micro-igrejas, ou seja, estão só com 20 pessoas no máximo. Mas não tem problema, já é uma semente. Para mim uma semente já é uma árvore. Porque vai crescer, quando dizem amém. Por que eu tenho paz para liderar?
517 videiras, mais 330 associados. Eu venho aqui fazer reunião de pastores, fiz 2 esse mês, uma com 500 pastores, outras com 300. Por que eu chego lá? Porque eu penso que eu sou bonzão? Porque eu penso que eu sou maioral? Não, eu não penso isso, muito pelo contrário, eu não procuro nem pensar em mim. Eu só vou lá porque eu sei que eu fui justificado pelo sangue do Cordeiro. E eu venço o acusador, porque eu declaro para o diabo o tempo inteiro: eu já sou justo por causa do sangue. Eu não fico mais justo o dia que eu oro mais. Eu não fico mais justo o dia que eu dou uma oferta. Eu não fico mais justo o dia que eu prego. A minha justiça é Cristo. Não importa o que eu fiz, a minha justiça é Cristo. E aí eu subo aqui em paz para dizer para você a mesma coisa, que você pode ter ministério em paz, que você pode servir a Deus em paz. Pastor, você não tem nenhum estresse? Tem, eu tenho estresse, mas o meu estresse é normal, é o estresse da zebra lá na savana africana. Estresse normal. Por quê? Eu preciso de dinheiro, às vezes, para sustentar o obreiro que está lá na cidade, o dinheiro não veio. Eu distribuo carnê para os irmãos não dão, mas não tem jeito. Aí eu fico estressado, porque chega o dia de pagar o bendito lote, cadê o dinheiro? Não tenho dinheiro. Aí vamos lá buscar o Senhor. É um estresse, mas o meu estresse eu jogo tudo para Deus, Deus vai fazer. Bom, e se ele não fizer? Devolve o lote para o dono. Aí eu vou dormir em paz. Aí o dono fala, não quero lote. Eu falo, então tá bom, vai ter que reparcelar de novo. Vamos ter que refinanciar, o povo não quer contribuir. Falar nisso, contribui, ajuda o pastor. Não deixa a gente estressado, não. Você sabe, isso faz mal, dá infarto, enxaqueca, úlcera, é um negócio horroroso. Colite, problema no intestino, diarreia, é um negócio assim, do inferno esse negócio de estresse. E eu fujo do estresse. Mas o estresse não me impede de fazer a obra de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? O que impede é a acusação. Ah não, é a visão da igreja que é muito ruim. Não é não. É o diabo que te impede. Como é que você tem coragem de falar que eu sou seu inimigo? Eu não sou seu inimigo, eu sou seu maior amigo. Estou aqui todo domingo te falando das bênçãos de Deus. E você fala que a visão da igreja é que está acabando com você. Não é, está acabando com você a acusação do diabo. Pisa na cabeça do diabo hoje. Diga, eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Diga, eu não tenho passado, já fui lavado. Diga, não tem acusação, já sou justo. Diga, eu estou pronto para servir a Deus. É graça ou não é, meu querido? É graça. É graça. Não aceite ninguém ficar falando do seu passado. O diabo é que gosta de falar de passado. Deus só fala do futuro. O passado ele fala que Deus esquece, porque dos seus pecados jamais me lembrarei. Então qual é o nosso problema hoje? Nós temos muitos líderes que estão liderando, e estão dizendo que são vencedores porque lideram, mas estão enganados. Você não é vencedor porque você lidera. Você só é vencedor se você fizer isso debaixo da graça de Deus. Porque se você fizer no seu esforço próprio, você vai se arrebentar. Vai ficar doente da cabeça. Aliás, você não vai aguentar muito tempo. Rapidinho você vai dar o fora, você não aguenta. E alguém fala, pastor, a igreja iria crescer mais se mudasse a visão. Não, nós queríamos eliminar o diabo, mas não tem jeito. O problema não é a visão. O problema não é a estrutura. O problema não é a doutrina dos vencedores. O problema é o diabo te acusar. Coloca a sua arma na direção certa. Seu inimigo é aquele que está condenando você na sua mente o tempo inteiro. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, pisa na cabeça do diabo. Faz favor. Outra pergunta. Eu não sei se essa é uma ministração que eu queria fazer só para líderes, mas Deus tem me mostrado que todo mundo aqui é líder. Você só não está liderando porque o diabo está te acusando. E pode acreditar em mim. Eu tenho que um dia ministrar aqui só sobre acusação. Como é que o diabo acusa? O diabo acusa falando o que você fez. Algumas vezes. Você errou, o diabo fala, você errou, você viu, você errou. Essa é a prova que você está desqualificado. Essa é a prova que você não podia ser líder, não podia fazer nada para Deus. Esse é o tipo de acusação, ela é mais clara, porque tem de fato um fato. Pastor, o que eu faço quando o diabo fala que eu fiz um negócio que eu fiz mesmo? Você fala para ele que o sangue já lavou você. O que diz lá em Romanos 8, verso 1? Pegue sua Bíblia, tem que saber de cor esse versículo. Romanos 8, verso 1. Agora, pois, o que está escrito aí?
Agora, pois, nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em... Diga, eu estou em Cristo. Portanto, para mim, não há nenhuma condenação. Mas que hora que não tem condenação? Como é que começa? Qual que é o advérbio que está aí? Agora. Qual que é a hora que você está então sem condenação? Agora. Não foi ontem, pastor, agora eu acabei de pecar. Aí está dizendo que agora não há condenação. Pastor, não fala isso não, que o povo vai querer pecar. Não vai não. Quem nasceu de novo não quer pecar não. Está me ouvindo? Quem é filho de Deus não quer não. Ele fique alegre de saber que não tem condenação. Não tem condenação. Nenhuma condenação. Ah, pastor, mas eu errei mesmo. Mas aí está escrito que agora não há nenhuma condenação. Então agora é agora. Agora já estou sem condenação. Não é daqui meia hora, não é no outro dia, é agora, sempre agora. Pastor, qual que é a diferença entre o Espírito Santo me trazendo o convencimento do pecado e o acusador me trazendo acusação, condenação? Ah, sim, eu sei porque os irmãos dizem isso, baseado lá em João 16, verso 8. O que diz em João 16, verso 8? Quando ele vier, o Espírito Santo, ele vai convencer o mundo do pecado. Espera aí, o Espírito Santo vai convencer quem do pecado, meu irmão? Convencer quem? Você está no mundo? Não, você está em Cristo agora. Você está na igreja. Então o Espírito Santo não está te convencendo mais do pecado. Aliás, eu vou ser franco para você numa coisa. O Espírito Santo hoje está trabalhando para te convencer da justiça, de que você é justo em Cristo. Mesmo quando você falha, o Espírito Santo vem te lembrar que você foi justificado e que o sangue lava o seu pecado. Mesmo quando você falha, mesmo quando você erra. Está me ouvindo? O Espírito Santo não vem para te condenar. Se teve uma sensação de condenação, não é o Espírito Santo. O diabo é que condena, o Espírito Santo não. Imagina se Deus ia enviar o Espírito Santo ficar dentro de você, atormentando você o dia inteiro. Arlan, você pecou. Me obedece, Arlan. Por que você não me obedece? Arlan, fala direito com a sua esposa. Você pecou de novo. Mas você não vale nada, hein, rapaz? Imagina o Espírito Santo. Imagina alguém morando dentro de você fazendo isso com você. Isso é ajudador? Esse aí seria o ajudador? Não, esse seria atormentador. O Espírito Santo não te atormenta. O Espírito Santo te conforta. Está me ouvindo? O Espírito Santo te ajuda a vencer o acusador. Pastor, mas às vezes eu sei que eu erro. Pois é, não precisa de nenhuma revelação especial para saber que pecou. Já percebeu isso? Crente não precisa de alguma experiência extraordinária para saber que pecou. Ele sabe. O crente sabe na hora. Pisei na bola, errei, não devia ter feito, perdi a cabeça. Ah, meu Deus, ai, é verdade ou não é, irmão? É porque o seu entendimento de justificação, ainda, os irmãos têm um problema. Os irmãos são muito de departamento na sua cabeça. Sua cabeça é departamento disso, daquilo outro. Mas a vida espiritual não é assim que funciona. Quando a Bíblia fala de justificação, ela está falando também de novo nascimento. Aquele que foi justificado, ele também nasceu de novo. Não existe alguém justificado que não mudou de natureza, está me ouvindo? Todo aquele que nasceu de novo foi justificado. Mas o fato de ele ter nascido de novo significa que agora ele tem uma consciência sensível. Para falar a verdade, até ímpio tem consciência. O ímpio sabe quando erra. O ímpio sabe, muito mais o crente. Então, na verdade, quem fica falando na sua mente que você errou, não é o Espírito Santo, é o diabo. O diabo é que fica te acusando. Pastor, mas às vezes a gente erra sem ver. Pois é. Aí Jesus falou o quê? Lá em Mateus capítulo 5. Quando você trouxer ao altar uma oferta, e ali naquele momento você lembrar, lembrei, eu acho que eu respondi com aspereza para o irmão. O Senhor fala o quê? Vai lá primeiro reconciliar com seu irmão. Ou seja, se o Espírito Santo te lembrar, é Ele que está lembrando. Você não tem que ficar o tempo inteiro se vasculhando. O problema de alguns irmãos é que eles pegam o versículo bíblico do Salmo 139 e diz: eu me sondo, eu me conheço. Eu vejo se há algo errado em mim, eu me guio pelo caminho eterno. Mas a ordem bíblica lá no Salmo 139 é o quê? Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces,
Tu vês se tem algo errado em mim e tu me guias pelo caminho eterno. Mas tem crente que ele faz esse trabalho o dia inteiro, ele fica se vasculhando, se investigando para ver se tem algo errado, não é? Então, vamos imaginar, chega no Marcos Mota, ele é um líder, irmão, você precisa agora ser um discipulador. Aí ele fica se vasculhando, será que eu posso? Deixa eu ver aqui se eu não falhei em nada. Oh Deus, me mostra se eu falhei em alguma coisa. O sujeito fica agoniado. O Espírito Santo já falou, quando tiver algo errado eu vou te lembrar. Mas ele fica ali querendo fazer, o que ele quer fazer na verdade? Ele quer ver se ele tem justiça suficiente para liderar. Aí se ele perceber que tem justiça suficiente, ele fala, eu vou, porque eu estou em condições. Ou seja, ainda é um legalista, ele confia no mérito dele. Quem confia no mérito próprio não precisa de confiar em Cristo. Está me ouvindo? Pastor, mas isso significa que podemos colocar então qualquer um para liderar? Acertou na mosca. Todo crente deve liderar. Pastor, mas nem todos têm o dom. Foi o diabo que falou isso, não foi o Espírito Santo. O diabo quer te convencer que você é desqualificado. De alguma forma você é desqualificado. Então, alguns não querem porque não tem tempo, não querem porque a profissão deles não dá, o cara trabalha 15 horas por dia, outros não querem por causa do momento, vão fazer vestibular, estão estudando, outros não querem liderar porque estão com alguma enfermidade, uma dificuldade. Isso é uma coisa, mas o que é difícil e realmente é complicado é quando a pessoa não faz por causa da acusação do diabo. Eu tenho descoberto que a acusação é que é o seu maior inimigo, e você só vai ser vencedor se pisar na cabeça do acusador todo dia. Todo dia, em vez de ficar se sondando, apenas confesse o poder que há no sangue do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Quando você falha, você tem que ser lembrado de que você é justiça de Deus em Cristo. Presta atenção, coloquei uma coisa aqui muito importante. Você consegue ler aqui? Crer que Deus ainda vê você como justo na hora que você peca, precisa de uma grande revelação do Espírito Santo. Porque todo irmão quando peca, ele ajoelha arrasado. Arrasado. E a primeira coisa que ele fala, achando que está agradando a Deus: eu não sou nada, sou um miserável, eu não mereço coisa alguma. Ele acha que é alguma novidade isso. Mas ele acha que fazendo isso, Deus vai gostar mais dele. Porque está vendo tanto que ele está arrependido, lindinho. Olha o tanto que ele está arrependido, é um bom menino. Mas se você, na hora que você peca, você levantar e falar: eu não quero isso na minha vida, não quero pecado nenhum na minha vida, sobre mim não tem condenação, e olha eu voltando para a paz da presença de Deus. Aí quem tem coragem de fazer isso? Poucos têm coragem de fazer isso. Por que não tem coragem de fazer? Porque o Espírito Santo não conseguiu convencer ele que ele é justiça de Deus em Cristo. É justiça de Deus em Cristo. Você já é justiça de Deus em Cristo. Agora é interessante, vamos ler o texto. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado. Veja que é pecado no singular, não é no plural. Ele não vai convencer o ímpio de cada pecado que ele fez. Vai convencer só de um pecado. Qual que é o pecado? Não crer em Cristo. Esse é o pecado. Esse é o único pecado que leva para o inferno. Não crer em Cristo. Ali está escrito, né? Porque não creem em mim. Vai convencer da justiça. Agora, quem é que ele vai convencer da justiça? O texto explica: porque eu vou para o Pai e vós não me vereis mais. Como vocês não vão me ver mais, então o Espírito Santo virá para convencer vocês da justiça. Então veja, o Senhor está dizendo que convencer do pecado é um trabalho para o ímpio, mas convencer da justiça agora é um trabalho na vida do crente. E eu estou pregando tem um mês sobre isso, e tem irmão que não está ainda convencido do que eu estou dizendo. Ele está achando que é muito bom para ser verdade. Mas acredite em mim, eu nem te contei tudo, é muito melhor do que você imagina. A coisa é muito melhor do que você imagina. Você não tem noção o que te espera. Você não tem noção o que Deus tem preparado para você. Se eu fosse falar aqui hoje, você ia falar: não, realmente eu não estou pronto para nada. Por quê? Porque nós ainda não fomos convencidos. A obra do Espírito não foi completa em nós. Por que precisamos ser convencidos da justiça? Porque você ainda pensa que só é justo quando faz coisa boa. Na sua cabeça você fica muito em paz com Deus o dia que você ora. O dia que você não ora, não está em paz com Deus. Pastor, mas eu tenho que perder a paz mesmo, que essa é a maneira de eu ir orar. Mas é muito melhor orar em paz.
Você acha que a sua oração faz você ser mais aceitável. Ah, eu estou jejuando agora. Quando eu estou de jejum é tão bom porque eu estou em paz com Deus, né? Estou fazendo o que Ele quer. Aí o dia que você come bastante, não, Deus não quer que você come. Comer não pode ser de Deus. Aí você está mal. Entende o que eu estou dizendo? No dia que você faz uma boa obra, deu uma boa oferta, pagou o carnê dos lotes, você fala, eu estou bem com Deus, hoje eu estou bem. Estou sentindo que eu estou em paz. Porque você ainda anda pela sua justiça própria. Você não anda pela justiça de Cristo. Pastor, não fala isso não, que o povo não vai dar mais nada na igreja. Se você está ofertando para ficar bem com Deus, não oferta mais não, filho. Se esse é o motivo, você não pode ofertar, você está fazendo algo muito ruim. Você não pode comprar salvação com oferta. Isso é sacrilégio. Se você está dando dízimo para ficar bem com Deus, para de dar o dízimo então. Está me ouvindo? Essas coisas são sacrilégios que você faz para comprar a bondade e o favor de Deus. O favor de Deus não pode ser comprado, ele já está sobre a sua vida. Nós ofertamos porque nós amamos o Senhor e a sua obra. E nós queremos que mais gente ouça a palavra do Evangelho e seja liberta da opressão do inferno. Nós queremos que as pessoas experimentem a vida abundante que Cristo veio para dar. Eu oferto porque eu sou livre. Eu não oferto para ficar livre. Eu já sou livre em Cristo. Essa é a minha natureza agora. Eu sou generoso porque eu pareço com meu Pai. Por isso eu tenho prazer em fazer. Isso por acaso me introduz na próxima pergunta. Pastor, falar da graça não vai estimular as pessoas a viverem no pecado? Vários irmãos me falam isso. Me escreveram e-mails falando isso. Pastor, eu acho que vai estimular o pessoal a fazer coisa errada. Agora ninguém vai querer mais liderar, ninguém vai querer mais ofertar, entregar o dízimo, porque agora estão debaixo da graça. Veja, mas é exatamente o oposto. O poder para sujeitar o pecado reside no conhecimento de que você é justo. É esse que é o poder para vencer o pecado. Presta atenção. Tudo é uma questão do que você pensa. É uma questão de fé. Se você pensa, se você vai lutar contra o pecado, pensando que você é um pecador pervertido, você vai lutar contra o pecado. Mas na sua cabeça você é um pecador pervertido. Mas se você vai lutar contra o pecado dizendo, eu sou justo, eu sou filho de Deus, a sua postura é totalmente outra diante do pecado. Entendeu? Porque é o que você acredita que molda o seu comportamento. Se você quer mudar o seu estilo de vida, você tem que mudar os conceitos que estão errados na sua mente. Você tem que mudar os conceitos que não estão em harmonia com a verdade da palavra de Deus. Se Jesus disse que eu posso conhecer a verdade e a verdade vai me libertar, então, se eu não estou vivendo em liberdade, é porque eu não entendi ainda o que é a verdade. Porque se eu tivesse entendido, obviamente, eu iria viver em liberdade. Não é a graça que faz o sujeito pecar, é a lei que faz ele pecar. E na verdade, lá em Romanos 6,14, tem uma promessa tremenda na palavra de Deus. Olha o que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não vai ter domínio sobre vós? Porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos ler esse versículo juntos? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos colocar na primeira pessoa, vamos lá? Porque o pecado não terá domínio sobre mim, pois não estou debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Ah, pastor, mas eu conheço gente que vive no pecado. Eu conheço uns irmãozinhos aí que vivem no pecado, e a gente vai exortar eles falam, nós estamos na graça. Presta atenção. Eles estão na graça? Não estão. Porque se tivesse na graça, eles venciam o pecado. Porque a Bíblia diz que quem está debaixo da graça, vence o pecado. Se não está vencendo o pecado, é porque ainda está debaixo da lei, e não da graça. Ele pode até falar que está na graça, mas se ele está vivendo no pecado, não é verdade. Além disso, é importante dizer também que aquele que diz, é João quem fala isso, aquele que diz que está nele, mas vive no pecado, não viu e nem o conheceu, está mentindo.
Ele só deu o nome de graça, porque não é porque alguém está usando a palavra graça que ele está pregando o evangelho corretamente, meu querido. Existem muitas coisas estranhas que as pessoas fazem aí em nome da graça. E uma delas é isso, é dizer, não, agora eu estou na graça, então posso fazer o que eu quiser. Não, pelo contrário, você está na graça agora, você pode dizer não para qualquer coisa agora que você quiser. E você vai querer dizer não para aquilo que Deus diz não, aquilo que Deus não aceita. Então, a Bíblia diz que não é a graça que nos faz pecar. O que nos faz pecar é a lei. Olha o que diz 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é o quê? A força do pecado é a lei. Em outras palavras, é a lei que faz o sujeito cair. Não é a graça. É tão fácil você perceber isso. Você tem um grupo de crianças brincando ali na rua. Elas estão brincando de bola ali na rua. Nunca ocorreu a elas invadir a casa que está ali de frente. Um belo dia, o dono coloca uma placa na frente: não entre, cão furioso, perigo, não ultrapasse. O que vai acontecer com essa casa? Ela vai ser invadida, porque uma curiosidade mortal vai tomar conta daqueles meninos ali na porta. Eles vão querer entrar lá dentro. Tem uma pegadinha, devia ter trazido ela, não lembrei, mas tem uma pegadinha que o pessoal me manda de vez em quando, que é um pessoal que está atrás do muro, e no muro eles escreveram: não olhe. Já viram isso? Quem já viu isso? No muro está escrito: não olhe, e do outro lado está lá um povo gritando. Aí a pessoa chega, vê o povo gritando, e enfia a cara. Ela não faria isso em situação normal, é só porque está escrito não olhe. Aí na hora que ela olha, o pessoal joga uma torta na cara dela. Ela fica nervosa, e o cara fala: mas já te avisei, está escrito não olhe, não olhe. Você pega e olha. Aí eles ficam contando: é um. Aí vai o segundo, põe a cara, eles ficam: é dois. Fica lá gritando. E o povo enfia a cara. Por quê? Porque a força do pecado é a lei, não é a graça. Está me ouvindo? Não é a graça que te faz pecar. Não é você saber que Jesus morreu por você que te faz pecar. Não é você saber que foi lavado pelo sangue de Jesus que te faz pecar. Não é você saber que é amar de Deus que te faz pecar. O que te faz pecar é a lei. E o que é a lei? É você tentando se apresentar como justo diante de Deus. Eu pequei hoje da manhã, eu vou conseguir. Eu vou vencer esse negócio. Tudo posso daquele que me fortalece. Mas ele está querendo vencer o pecado para chegar diante de Deus e dizer: eu venci. Mas a vitória você não conquista, a vitória você ganha. Você ajoelha e pede. E levanta crendo que já recebeu. Porque todo aquele que pedir e crê no coração que já recebeu, assim será com ele. Mas o problema é que você acha que é sua obrigação vencer o pecado. Acha ou não acha? Você pensa que é sua obrigação. Eu sou crente, gente. Eu sou crente, eu tenho que vencer o pecado. Não, o Espírito Santo vai vencer em você. A graça é isso. É alguém lutando a minha guerra por mim. Mas quem é esse alguém? Meu discipulador? Não. É o pastor? Não. É o Espírito Santo que é residente dentro de você. Os irmãos estão me acompanhando nessa manhã? Por isso eu estou com a impressão que os irmãos não estão entendendo o que eu estou falando. Mas deve ser a acusação do diabo. Você disse que até mesmo os nossos pecados futuros foram perdoados. Teve um irmão que ficou muito escandalizado de eu falar isso. Pastor, até o pecado que eu nem cometi ainda está perdoado. Não sou eu que falei isso. Desculpe se eu escandalizei você, mas esse é o escândalo da cruz, Paulo diz. Esse é o escândalo do evangelho. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos seus pecados. Quantos creem nisso? Mas tinha alguém aqui que já era nascido 2000 anos atrás? Então ele morreu pelos seus pecados que não tinham acontecido, estou certo? Então era pecado futuro ainda, sim ou não? Mas ele morreu por alguns ou por todos? Então todos os seus pecados já foram perdoados? Sim ou não? Já foi perdoado. Mas eu nem pequei amanhã ainda, já fui perdoado? Já foi. Pastor, não fala isso. Não fala, estou sentindo que isso não vai ser bom para alguns irmãos. Eles não têm maturidade para ouvir isso. Mas Paulo diz que esse ensino é rudimento da fé. Se alguém não tem maturidade para ouvir que os pecados dele foi perdoado, como é que ele vai ser salvo? Agora não sou eu que estou dizendo. Lá em Colossenses 2,13 diz:
E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Ele perdoou todos, todos estão perdoados. Todos os pecados, você sabe, até o pecado dos ímpios já está perdoado. Pastor, então todo mundo está salvo? Não. Para ser salvo ele tem que confessar com a boca e crer com o coração. Quando ele crê em Jesus, ele está entrando na esfera do perdão, porque até ele já está perdoado. Essa é a boa nova do Evangelho. Você já está perdoado, Deus já te perdoou em Cristo. Você tem apenas que crer em Cristo, tem que vir para Cristo, entrar em Cristo. Se você está em Cristo, não tem mais condenação, porque todos os seus pecados já foram cravados na cruz. Todos. Mas isso significa que a pessoa pode sair fazendo o que ela quer? Não, significa que ela não quer pecar mais. Significa que a natureza dela foi mudada. É isso que significa. Não é autorização para o erro, é a provisão completa de Deus. Pastor, eu não consigo entender esse negócio do pecado perdoado no futuro, nem cometi, já estou perdoado. Está perdoado. Isso aí funciona como um desfile. Imagina um desfile de 7 de setembro. Aí tem um pelotão que está passando aqui agora. Esse pelotão está aqui agora. Depois que ele passar, daqui a 5 minutos, vai passar um outro pelotão, o segundo. Mas o terceiro está vindo lá longe, só que eu não estou vendo o terceiro. E daqui a meia hora ele vai chegar aqui. Porque do meu ponto de vista, cada pelotão é um de cada vez. Mas imagine se alguém tivesse do helicóptero. O helicóptero está olhando de cima. Ele vai ver um pelotão de cada vez, sim ou não? Ele vai ver todos de uma vez. Ele está vendo o primeiro, o segundo, o terceiro, como se fosse ao mesmo tempo. Do seu ponto de vista, cada pecado é cometido um de cada vez. Do ponto de vista de Deus, é tão alto que ele vê o desfile inteiro da sua vida e da humanidade inteira ao mesmo tempo. Por isso, quando Jesus morreu, Deus olhou do ponto de vista dele e colocou o sangue sobre todo o desfile. Mas do nosso ponto de vista é um de cada vez. Um de cada vez. Cada um vai ser perdoado, mas não do ponto de vista de Deus. E vou te ser franco, o que importa é o ponto de vista de Deus, porque o nosso problema era com ele. Mas como ele agora está olhando para o sangue, ele vê o desfile inteiro lavado pelo sangue de Jesus. Estou compreendendo a ilustração? É um assunto tão simples, mas se o Espírito Santo não abrir os seus olhos, você não vai entender. Se você não tiver humildade e pedir a Deus entendimento e revelação, você não vai compreender. E vai ficar preso achando que seguir a lei é que é ser zeloso. Viver no esforço da carne é que é ser zeloso. Nós queremos ser vencedores, queremos fazer as obras de Deus, mas não no nosso esforço, não no nosso braço. Queremos fazer pela graça de Deus, na força que Ele dá. Amém, meus irmãos? Será que isso significa que não precisamos mais confessar os pecados? Alguém pode perguntar. Pastor, você está tudo perdoado já, para que eu tenho que confessar o pecado então? De fato, 1 João diz que nós temos que confessar o pecado. É o que está escrito lá em 1 João, não é verdade? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção, você já foi perdoado de todos. Mas quando você peca, do seu ponto de vista, a sua consciência fica maculada. Está me ouvindo? Quando você erra, a sua consciência pesa. E quando a sua consciência pesa, você não pode ter comunhão com Deus, porque Deus é maior do que a sua consciência. Então qual que é a provisão de Deus para você ficar em paz? Você confessa, você reconhece seu pecado, reconhece que pecou e declara: já estou perdoado em nome de Jesus. Não é a confissão que te faz ficar perdoado, você já é perdoado. Mas a confissão é para você agora sentir paz na consciência de novo, porque você falhou. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas se porventura, preste atenção, eu tenho que pregar, daqui 10 minutos, cometi um pecado agora, se eu confessar ele agora, está resolvido? Preste atenção, não é o tempo que lava o seu pecado. Você não tem que esperar uns 2 dias, ficar ali bem quebrantado para depois você confessar, não. Confessa imediatamente. Pastor, mas eu conheço gente que ele peca e confessa porque ele fala.
Uma vez me disseram isso, um rapazinho falou para a mocinha aqui na igreja: vamos dormir junto, porque depois a gente só confessa e está perdoado. Veja, falou mesmo isso. Só tem um problema, é que quem tem esse pensamento não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, ele sabe o que desagrada ao pai, e ele não quer desagradar o seu pai. Esse é o único problema. De fato, ele está falando, está certo, mas o que ele está falando só serve para os filhos, para ímpio não serve. O ímpio tem que nascer de novo. É porque nem todo mundo que frequenta igreja, frequenta prédio de igreja, nasceu de novo. Você está me ouvindo? Não é porque você estacionou um Fusca numa garagem que ele vira Ferrari. Está me ouvindo? Você tem que mudar de natureza. Agora, a mudança de natureza acontece quando você tem uma experiência de revelação de Cristo. Quando Cristo se revela a você, quando isso acontece, seu coração é mudado e você se torna de fato nova criatura. Pastor, então nós não devemos examinar-nos a nós mesmos mais? Teve alguém que mandou para mim uma pergunta: pastor, então eu não tenho mais que ficar olhando para mim mesmo, observando, examinando. Mas ele falou: mas a Bíblia diz que eu devo fazer isso. Vamos pegar a nossa Bíblia? Pega isso, eu faço questão de ler com você, porque isso aqui de fato é uma coisa importante. 1 Coríntios, capítulo 11. Irmão, já estou encerrando. Essa é a última pergunta que eu vou responder. E a palavra de hoje fica para domingo que vem, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 11. De fato, a Bíblia fala que nós temos que examinar nós mesmos. Olha o que diz no verso 28. 1 Coríntios 11, 28. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está de fato, está escrito. Pastor, esse examinar aqui não é isso. Não é ver se a gente não pecou, ver se não tem nada errado na nossa vida, para a gente não tomar a ceia de maneira errada. Esse é outro problema que as pessoas têm. Elas gostam de ler versículo sozinho. Você não pode ler o versículo sozinho, você tem que ler o versículo dentro do texto todo. E o texto, vamos ler o texto todo? Começa no verso 17. Olha o que diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ou seja, nós nos reunimos para melhorar. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, ainda que eles estavam lá para isso. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, e há quem se embriague. Presta atenção. Os irmãos da igreja de Corinto iam para a ceia para encher a barriga. E tinha alguns que bebiam vinho até se embriagar. Aí Paulo diz o que? Verso 22. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou seja, a ceia não é esse tipo de coisa. Não é esse banquete que você está pensando. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Certamente não vos louvo. Aí Paulo passa a explicar o que é a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí tem muito irmão que lê esse indignamente aqui e fala: pois é, pastor, eu não sou digno. Como é que eu posso tomar a ceia hoje? Eu não estou em condições. Presta atenção. Indignamente aqui é um advérbio de modo. Não se refere à pessoa, se refere à maneira como ele toma a ceia. Paulo está dizendo o seguinte: tomar a ceia para se empanturrar, tomar a ceia para ficar bêbado, é tomar a ceia de maneira indigna, imprópria, irreverente, desrespeitosa.
Entendeu o que eu estou dizendo? Mas qual que é a atitude evangélica tradicional? No dia da ceia, o pastor fica com o seu cálice na sua mão, pega o seu pão, fecha os seus olhos, sonde-se agora, vê se tem algo errado na sua vida. Como é que você pode tomar a ceia errado, indignamente? Veja, eu até entendo a boa intenção, o que ele quer é que as pessoas andem em santidade, mas ao fazer isso, ele está colocando um problema muito sério para os irmãos. Qual que é o problema? Ele está dizendo que para tomar a ceia tem que ser digno, mas preste atenção, ninguém é digno de tomar a ceia, e Jesus morreu pelos indignos. Jesus não morreu pelos dignos. Portanto, todo mundo que chega para a mesa do Senhor não merecia estar ali, é indigno. Mas o Senhor Paulo diz, não tome a ceia de maneira irreverente, maneira indigna. Mas quando o pastor faz isso, ele cria um problema. Qual o problema que ele cria? Ele coloca os irmãos na sinuca de bico. Quando o pastor fala, será que você é digno de tomar a ceia? Se você responder, eu estou olhando aqui, eu sou digno, estou bem. Você está pecando, porque você não pode dizer que é digno, isso é justiça própria. Quem confia na justiça própria não pode tomar o cálice, é só para quem não confia. Mas aí o outro irmão, mais humilde, fala o quê? Não, realmente, eu acho que eu não sou digno, vou passar a vez hoje, não estou em condições. Parece espiritual, mas ele pecou mais ainda, porque ele desprezou o poder da cruz. Ele está dizendo que o sangue não tem poder de perdoá-lo, e que os pecados dele não foram perdoados, e que depende dele para isso, então ele não pode tomar a ceia. Presta atenção, qualquer uma alternativa estaria errada, portanto a pergunta não poderia ser feita, ela não tem resposta apropriada. A única resposta possível é, a minha justiça é Cristo, de mim mesmo eu não sou digno, mas Ele me lavou com meu sangue, abriu o caminho, e eu agora posso sentar à mesa e comer do pão e beber do cálice. Estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, mas o texto diz para examinar a si mesmo. Diz mesmo, verso 28. Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem fazer o que, meus irmãos? Discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo está falando o seguinte, examine-se agora, para ver se você está entendendo o que é o corpo. Você está entendendo o que é o corpo? Está discernindo o que é o corpo? Aí Paulo diz, aí você pode tomar. Isso significa que os coríntios não estavam entendendo o que era o pão. O que é o pão? O pão é o corpo de Jesus, que foi moído na cruz no meu lugar. Pelas pisaduras dele eu sou sarado, e ele já levou minhas maldições todas. Quando eu pego o pão, eu estou dizendo, eu estou comendo saúde para o meu corpo, porque Jesus já levou as minhas doenças. Esse é o corpo. E o cálice, os coríntios bebiam para se embriagar. Não entendi o cálice não é uma bebida qualquer, o cálice é o sangue do Senhor Jesus, esse sangue me comprou, eu fui justificado, meus pecados foram todos cancelados, não tem mais dívida diante de Deus, isso é discernir, estou em paz com Deus. Paulo fala, examina, você está entendendo o que é o pão e o vinho? Porque se não estiver entendendo, não faça, porque se fizer vai ter problema. Aí Paulo fala, por isso que tem alguns que dormem, olha o que diz o texto aqui. Verso 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu vou falar uma coisa que me ocorreu hoje de manhã, enquanto eu orava sobre esse texto aqui. Sempre gosto de orar os textos antes de pregar. Eu estava orando isso aqui e me ocorreu algo que eu nunca tinha pensado, nunca li em lugar nenhum. Sabe o que eu acho que o Espírito Santo está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, sabe por que tem muitos fracos e doentes entre vocês? É porque você não discerniu o significado do pão e do vinho. Porque se tivesse discernido, não tinha nenhum doente no meio de vocês. Se tivesse discernido, não tinha nenhum fraco no meio de vocês. Só tem fraco porque não está comendo o corpo e bebendo o sangue de Jesus. Porque com essa dieta espiritual não tem ninguém fraco e nem doente na casa de Deus. O que significa, portanto? Que a ceia não é uma coisa qualquer. A ceia é algo profundamente espiritual. Você está comendo de Cristo. E quem come essa dieta não precisa de ficar doente. É ilegal a doença na sua vida. Entendeu? A fraqueza espiritual é ilegal na sua vida. Você está comendo à força. Pastor, mas aquilo lá é só um pão e um vinho. É verdade. Não é como a igreja católica ensina, literalmente o corpo. Não é literal. Mas presta atenção. Pela fé você está discernindo o significado. O poder está na fé. Não é no pão e no cálice. É na fé. Se você crê,
você desfruta dos benefícios da ceia do Senhor, que é a cruz colocada de maneira comestível. A ceia é a cruz na mesa para você comer. Não precisamos ter fracos mais entre nós, irmãos. Não precisamos ter doente entre nós. Hoje eu estava orando, o Senhor falou isso comigo claramente. Não é que Deus está punindo aqueles que não discernem. Hoje eu entendi que, na verdade, eles estão deixando de ter o benefício. E por não ter o benefício da saúde e da força, vivem como fracos, e alguns até já morreram, sem poder desfrutar da abundância que Deus tem para ele. E tudo por quê? Porque o diabo tem acusado alguns. Mas nesses dias, o Espírito Santo vai abrir os seus olhos. Você vai entender que a justiça de Deus te alcançou. O pecado não tem mais domínio sobre você, porque estamos em Cristo, estamos debaixo da graça de Deus. Quantos dizem amém nessa manhã? Fique em pé onde você está. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê revelação hoje. Eu sei que para alguns irmãos o que eu estou falando é apenas uma repetição, mas